Boa tarde, bem-vinda, Bia. Obrigada, Vivi. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que tá aí, que eu brinco na gincana de levar as crianças buscar da escola e tá aí no carro ouvindo a gente. O tema é esse. A gente comemorou ontem o Dia de Combate ao Bullying e à Violência nas Escolas, no dia 7 de abril. E eu decidi trazer esse tema justamente porque é um tema muito frequente nas rodas de conversa, tanto dos pais quanto dos próprios jovens que ainda estão na escola ali, jovens e adolescentes. Os pequenos ainda não entendem muito bem, né, o que é, mas o bullying, na realidade, ele existe desde sempre. A gente, na nossa época, né, na época dos pais, dos nossos pais e na nossa época, não tinha essa nomenclatura e ainda era um assunto que, é muito mimimi, todo mundo, a vida é assim mesmo, a gente tem que aprender a lidar com esse tipo de coisa, e hoje não. Hoje a gente vê um olhar mais responsável, tanto da justiça quanto por parte dos educadores, em relação ao bullying, que é, sim, hoje, desde, né, de janeiro de 2024, crime, tanto o bullying quanto o cyberbullying, que a gente ainda tem aí essa inovação do bullying, que a gente ainda vai falar sobre isso, como que isso potencializou também é, a repercussão desse tipo de ato criminoso. Então, hoje sim, é crime. A gente tem aí exemplos já ao longo desse ano passado e do ano de 2025 de pais e famílias que foram responsabilizadas por atos cometidos pelos seus filhos, porque os jovens não podem, são inimputáveis, né? Dependendo Sim. da faixa etária. Então, essa responsabilidade civil e jurídica recai sobre as famílias, sobre os responsáveis. E aí é o que você fala, né, Vivi? Como a gente, pai, mãe, como as escolas como podemos ajudar e orientar os nossos filhos? Eu acho que o primeiro passo é validar o que eles sentem quando isso acontece, quando eles são vítimas. Então, se chega um filho nosso em casa, fala: mãe, o fulano me chamou de gordo, de magro, falou do meu cabelo, enfim, de qualquer questão de aparência física ou de qualquer dificuldade que há cognitiva. Então, o bullying, né, ele pode acontecer por Em qualquer várias esfera. questões, né? Primeiro, quando a gente é pai e mãe de alguém que está sofrendo isso, é validar, acolher, falar: vamos parar de frescura. Não, tentar entender, trazer, é, é, acolher aquele sentimento e trazer o filho para perto da gente, até para que, em outras situações mais graves, Ele eles não se fiquem. sinta acolhido, né? Isso, e eles não tenham receio de trazer aquele sentimento, aquela situação que aconteceu. E eu acho que imediatamente procurar a escola, né? Eu acho que a escola sempre tem que ser parceira dos pais e fazer essa troca, porque as crianças passam boa parte do seu dia no ambiente escolar. E normalmente o bullying acontece nesse ambiente, né? Com outros Exatamente. desdobramentos, Começa por ali, entre começa os por ali. amigos, que a gente até brinca, né? Fala assim, isso não é amigo, porque. E muitas vezes nem percebem. Por isso a importância dessa explicação, dessa orientação, não só considerando esse dia para combater o bullying, que aliás até eu tinha falado que era hoje, foi Foi ontem, ontem, né? dia 7. Mas que isso seja parte da rotina, porque a gente diz que muitas vezes os alunos, os amigos, nem sabem que aquilo está magoando o outro. Começam, de repente, ali com um apelido e acham aquilo engraçado, mas é muito engraçado, às vezes, para quem está fazendo, para quem está perto, mas e para quem está sentindo? E acho que esse daí Sim. realmente é o limite, você saber se aquilo está fazendo bem para o outro. Porque quando magoa, não é mais brincadeira, né? Não, tem que ser bacana para todo mundo. Se for uma brincadeira, eu que estou fazendo e a pessoa que está ali recebendo tem que estar feliz, tem que estar achando legal. Se não for, já está errado. Mas eu acho que o ponto que você colocou é super importante. É, muitas vezes eles não têm noção e alcance que aquilo ali é tão grave, ou que aquilo ali vai levar um desconforto e uma coisa ruim para o outro. Então, a gente conseguir acolher tanto quando os nossos filhos forem vítimas, quanto a orientação quando os nossos filhos forem os autores disso. Com E eu certeza. acho que existe uma tendência dos pais e de qualquer ser humano, enfim, de falar: não, meu filho não fez isso, não, não foi a intenção dele. Pode sim não ter sido a intenção magoar, levar um sentimento de dor ou de qualquer coisa assim, mas eles precisam entender que o limite, porque isso vale para muitas questões, é educativo, para a vida adulta.
Então, se você tá brincando e o outro tá desconfortável, acabou ali. Porque Exatamente, é isso muitas mesmo. vezes também os meninos têm dificuldade de falar que não estão gostando. Porque quando não fala que não tá gostando, vai ser zoado, né? Exato, porque vai Dentro de ser um grupo. zoado ou ele não vai ser mais bem que isso ali naquele meio, enfim, fica se sentindo meio que fora da Isso. rodinha e acaba ficando constrangido e diz que tá tudo bem aquele tipo de brincadeira. E é importante Exatamente. sentir isso no amigo. Isso, e a gente ensinar aos nossos filhos que o outro precisa ter o limite conosco e que quando esse limite é ultrapassado, a gente não pode normalizar, a gente não pode falar, ah, tudo bem, é o jeito dele, ele zoa todo mundo, mãe, eu ouço muito isso. Não, mãe, mas o fulano zoa todo mundo. Não, tá errado. Então, mostrar para os nossos filhos que é uma atitude errada, que a gente não pode deixar acontecer com a gente e a gente também não pode fazer. Eu acho que esse é o grande ponto. E ter a escola como grande aliado nisso. Poxa, eu levar para a escola, nem tudo é bullying. Nem Uhum. tudo a gente entender o que é o bullying, o que não é, mas partindo do princípio que se está incomodando o outro, precisa parar. Se está incomodando o outro, deixando o outro triste, isso precisa cessar de alguma forma, né? Então, eu vejo, quando a gente fala de adolescentes e pré-adolescentes, uma preocupação de não de não falar que está sofrendo para não sair como fresco. Ah, para com isso. Eu Mimizento, né? mimizento e tudo mais. E aí, a gente recebeu, eu como mãe, né? A gente recebeu essa novidade que vem desde o ano passado, mas que é importante trazer, que é, lá no Leonardo, eles fizeram um canal de denúncia dentro do... que a gente tem uma área restrita ali de pai e mãe Uma e de aluno, plataforma. tipo uma plataforma no site e o aplicativo. E aí as famílias ou o próprio jovem, o próprio adolescente, criança que tem ali acesso, pode denunciar de forma anônima, falar, relatar uma situação. E aí a escola tem 20 dias para investigar, conversar, né, levar isso para a equipe pedagógica, os psicólogos e pedagogos, e aí depois dar uma devolutiva para essa família. E muitas vezes, Vivi, o que eu vejo é que os jovens não têm coragem de falar nem em casa Uhum. que isso está acontecendo, E né? E quanto mais ficam às vezes na escola, né? isso, então eles ficam com medo, ficam constrangidos, com vergonha. E as repercussões, eu conversei com uma psicóloga para a gente poder tentar entender e trazer esse olhar da saúde mental mesmo. E aí a gente fala principalmente dos jovens. As crianças, elas começam a não querer ir para a escola, né? Ai, mãe, não quero. E aí começa a dar outras desculpas que não são direcionadas àquela criança. E esses sinais são fundamentais Isso, a para a gente conseguir gente entender o que está ter acontecendo. Um esse feeling mesmo, olhar. né? E aí a gente saber resistência para ir para a escola, resistência a um amiguinho específico, ou os mais velhos, um isolamento. E aí a gente tem casos aí, né, um pouco mais graves e com repercussões emocionais mais importantes. Tem crianças que têm processos ansiosos de verdade, depressivos, de automutilação, que é uma coisa que é recorrente, infelizmente. Hoje a gente vê os jovens e muitas famílias enfrentando doenças mentais cada vez mais cedo nos nossos filhos, jovens, crianças, principalmente ali na entrada da adolescência. Então, é uma situação que precisa ter um olhar, a gente não pode normalizar, principalmente, e a gente, como pai, como mãe, tentar dar o exemplo, né? Infelizmente, a gente é espelho, felizmente ou infelizmente, a gente é espelho para os nossos filhos. Então, no momento que a gente também tem um comportamento respeitoso com o outro, a despeito de ser uma situação de, de discussão, de De crise ou desconforto. de qualquer, né, de você não concordar, mas você sempre respeitar o limite do outro. E principalmente, eu digo que os nossos filhos aprendem a ser tratados dentro de casa. Então, no momento que a gente trata os nossos filhos com respeito, com amor, é assim que eles vão exigir que sejam tratados na rua, seja na escola, num relacionamento amoroso. Então, a importância da gente acolher e tratar os nossos filhos com afeto e carinho vai fazer com que eles entendam que é assim o jeito certo de ser tratado. Exato, é fundamental, né? E como você trouxe, a importância de valorizar o que eles estão trazendo, porque muitas vezes a gente pode também achar que aquilo é irrelevante, mas para ele é muito importante. Então, os pais perceberem isso e esse acolhimento, então, como você trouxe de uma forma brilhante, e a escola também, ouvir os pais
E, de fato, colocar em prática isso, ou chamar o aluno, né, ouvir o que está acontecendo, tentar entender, porque muitas vezes é tão simples de resolver. E vai, inclusive, fortalecer a amizade entre Eles esses só precisam de uma alunos. mediação, às Só vezes, né? precisam dessa orientação. Só. E é isso, não, a gente não vilanizar aquela criança ou aquele jovem que está cometendo aquele bullying, para que ele não se coloque também, ele também não tem aquela autoestima comprometida. Então, são todos seres humanos em formação, que precisam da orientação das famílias, do pai, da mãe, de quem cria e da escola. E a escola, eu acho que é super importante eles verem dentro da escola ações direcionadas de combate ao bullying, de combate à violência, de combate a toda a situação. Porque no momento em que um jovem ou uma criança enxerga na escola uma instituição que modera e que rechaça esse tipo de comportamento, a criança e o jovem também vai pensar duas vezes antes de fazer. E eles vão ter que ter o entendimento de que aquilo não é bacana. Como você disse, muitas vezes as crianças e os jovens não têm noção que aquilo ali é um crime. Eles levaram isso para dentro da escola para falar que agora o bullying é crime, e os pais, e eventualmente, dependendo da faixa etária, o próprio jovem pode sim ser, né, responsabilizado juridicamente. E aí foi um choque. A Marina trouxe para mim e falou: mãe, eu falei, é um crime. Então não é uma brincadeira, não é um mimimi, é de verdade, é importante, até porque para a vida adulta, isso sim é um aprendizado, e isso precisa ser levado para que eles entendam a gravidade. Mas sempre lembrando que são todos crianças e jovens em formação. Então, quem faz bullying está precisando de orientação e carinho também. Quem recebe também. Então, eles estão ali precisando da nossa orientação, de pai, mãe e da escola. Então, acho que eles precisam do amor, fazendo ou recebendo amor, orientação, cuidado e sempre limite com respeito, né? É isso. E acho que nesse caso nem aquela máxima funciona. Não faça com os outros o que você não gostaria de fazer com você. Porque às vezes você está fazendo algo que não te incomoda, mas incomoda o outro. Então é muito importante você saber que você tem que respeitar o sentimento do outro também, por mais que aquilo para você não faça tanto sentido. Mas foi perfeito, Vivi. Assim, às vezes uma fala sua, para mim, tem um peso que eu vou me sentir mal, mas é um tema que não é sensível para você. E isso vale para qualquer criança. Então, tem uma criança que tem uma questão com o cabelo dela e o outro não tem. Você fala, aquilo ali dói para ela profundamente. Então, necessariamente, o que dói em você pode não doer no outro e vice-versa. Então, entender e respeitar as diferenças, que o outro pode se doer, pode se machucar, e a gente olhar com carinho para os nossos filhos e ter essa parceria com a escola, eu acho que é sempre a melhor estratégia. Bia, muito obrigada por trazer esse tema e a gente poder conversar, como eu disse no início, de uma forma tão construtiva, que é isso que a gente quer aqui, né? Tá ótimo, Vivi. Obrigada. Até semana que vem, gente. Tchau.